Olá, meu nome é Marta, tenho 69 anos e nasci na pacata cidade de Madison, no estado de Wisconsin. Se você me visse hoje, uma senhora cuidando de seu jardim de rosas, jamais imaginaria a história que carrego. Hoje, vou revelar um segredo profundo e assustador da minha vida, algo que nunca contei a ninguém, até agora. Há mais de 50 anos, minha melhor amiga, Eleanor, desapareceu. Todos acreditaram que ela fugiu de casa. Mas eu sei a verdade. E essa verdade começou com o som de um rádio antigo, um som que, depois de meio século de silêncio, voltou para me assombrar. Minha história começa no verão de 1972. Eu tinha 17 anos. O mundo era um turbilhão de mudanças. A música do Led Zeppelin e do Creedence Clearwater Revival saía de todas as janelas. As calças boca de sino eram nossa segunda pele, e a guerra do Vietnã era um fantasma presente em todos os jornais. Em Madison, a vida era mais lenta. Eleanor e eu passávamos nossas tardes à beira do Lago Monona, sonhando com o futuro. Ela queria ser astronoma, explorar as estrelas. Eu queria ser escritora, contar histórias. Éramos inseparáveis, duas almas conectadas por segredos e sonhos. Nosso refúgio era o porão da minha casa, um lugar cheio de tralha e memórias, onde guardávamos nosso maior tesouro, um rádio antigo que havíamos encontrado em um brechó. Era o modelo dos anos 40, pesado, de madeira escura, com um grande dial de vidro que brilhava em um tom esverdeado. Nós o chamávamos de Rádio Cronos, pois acreditávamos que ele podia captar mais do que apenas estações de rádio. Ele captava o tempo. A noite em que Eleanor desapareceu foi uma noite de tempestade. Os relâmpagos iluminavam o porão enquanto mexíamos no rádio. De repente, em meio à estática, ouvimos algo. Não era música. Eram vozes, fragmentos de conversas, sons que pareciam vir de outro lugar, de outro tempo. Eleanor, fascinada, aproximou-se do rádio, seus dedos tocando o dial brilhante. Houve um clarão de luz, um som agudo que perfurou meus ouvidos, e então, silêncio. Eleanor havia sumido. Apenas o cheiro de ozônio e o som da chuva lá fora. Aterrorizada, eu escondi o rádio no fundo de um armário e menti. Disse que havíamos brigado e que ela tinha saído correndo na chuva. Ninguém nunca soube a verdade. Até a noite passada. Eu estava na sala, o silêncio da minha casa sendo quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de parede. E então, eu ouvi, vindo do sótão, abafado, mas inconfundível, o som de estática, o som da Rádio Cronos, que estava desligada e guardada há 50 anos. E, em meio ao chiado, uma única palavra, clara como cristal, que congelou o sangue em minhas veias. Marta. O som do meu nome, vindo daquele rádio amaldiçoado, me transportou de volta para o porão em 1972. A voz era distorcida, um sussurro vindo de um lugar muito distante, mas eu a reconheceria em qualquer lugar. Era a voz de Eleanor. Meu primeiro instinto foi o medo, um pânico gelado que subiu pela minha espinha e me fez querer fugir da minha própria casa. Mas a curiosidade, a mesma que nos levou a mexer no rádio naquela noite fatídica, foi mais forte. Com as pernas trêmulas, subi a escada empoeirada até o sótão. O ar era pesado, com cheiro de madeira velha e segredos guardados. A Rádio Cronos estava sobre uma mesa, coberta por um lençol amarelado. O dial de vidro brilhava com a mesma luz esverdeada fantasmagórica. E a estática continuava, como uma respiração vinda do além. Aproximei-me devagar, meu coração batendo descompassado. O rádio não estava conectado a nenhuma tomada. Como era possível? Estendi a mão, hesitando, e toquei na madeira fria. No momento em que meus dedos fizeram contato, a estática mudou. Tornou-se mais rítmica, quase como um código. E então, outra palavra surgiu do chiado: diário. Diário? Eleanor tinha um diário, um caderno de capa de couro onde ela anotava tudo,
desde seus pensamentos sobre as estrelas até seus segredos mais íntimos. Depois que ela desapareceu, a polícia procurou por ele, mas nunca o encontrou. Eu sempre presumi que ela o levará consigo. Mas a voz parecia estar me dando uma instrução. Naquela época, na década de 70, não tínhamos celulares ou redes sociais. Nossos segredos eram guardados em papel, em caixas escondidas debaixo da cama. O diário de Eleanor era seu universo particular. Lembrei-me de um detalhe que nunca contei a ninguém. Uma semana antes de desaparecer, ela me mostrou um esconderijo que havia criado no nosso lugar favorito, um velho carvalho oco perto do lago. Para nossos tesouros, ela disse com um sorriso cúmplice. Na época, eu pensei que era uma brincadeira. Mas agora, será que o diário ainda estaria lá, depois de 50 anos? Desci do sótão, a mente a mil. O rádio ficou em silêncio novamente, o dial se apagando como se nunca tivesse acendido. Era loucura. Uma senhora de 69 anos, perseguindo sussurros de um rádio quebrado. Meu filho, se soubesse, certamente me internaria. Mas eu não podia ignorar. Pela primeira vez em 50 anos, eu não sentia apenas a dor da perda de Eleanor. Eu sentia uma faísca de esperança. Peguei as chaves do meu carro. Eu precisava ir até aquele carvalho. Eu precisava saber se a voz estava apenas na minha cabeça ou se Eleanor estava, de alguma forma, tentando me mostrar o caminho. E o que eu poderia encontrar nas páginas daquele diário que a polícia nunca encontrou? Dirigir até o Lago Monona foi como viajar no tempo. As estradas haviam mudado, novos prédios haviam surgido, mas a linha das árvores e o brilho da água sob o sol da tarde eram exatamente os mesmos. Estacionei o carro e caminhei por uma trilha familiar. O som das folhas secas sob meus pés era a trilha sonora das minhas memórias. O ar estava mais frio do que eu lembrava, ou talvez o frio viesse de dentro de mim. Encontrei o velho carvalho, maior e mais imponente do que na minha lembrança, suas raízes grossas fincadas na terra como os dedos de um gigante adormecido. 50 anos haviam se passado. A chance de encontrar qualquer coisa ali era mínima. Mas a voz de Eleanor, vinda do rádio, ecoava em minha mente, me impulsionando. Aproximei-me da árvore, meu coração batendo com uma mistura de nostalgia e medo. Lembrei-me do local exato do esconderijo, uma fenda na base do tronco, escondida por uma casca solta que Eleanor havia engenhosamente transformado em uma pequena porta. Com as mãos trêmulas, tateei a casca áspera. Estava mais presa do que eu imaginava, selada pelo tempo. Usei a chave do meu carro para forçar a abertura, sentindo a madeira ceder com um estalo. E lá dentro, em um buraco escuro e úmido, havia um pequeno pacote, envolto em um saco plástico grosso e amarrado com barbante. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui desatar o nó. Rasguei o plástico. Dentro estava ele. O diário de capa de couro de Eleanor. Estava úmido, as páginas onduladas e com um forte cheiro de mofo e terra. Mas estava intacto. Sentei-me no chão, encostada no tronco do carvalho, e abri o caderno. A caligrafia de Eleanor, elegante e cheia de floreios, preenchia as páginas. Comecei a ler as últimas anotações, as dos dias que antecederam seu desaparecimento. Ela escrevia sobre suas observações das estrelas, sobre as músicas do Pink Floyd que a faziam sonhar, sobre suas brigas com a mãe. E então, encontrei a página que mudou tudo. Ela escrevia sobre a Rádio Cronos. Marta e eu encontramos algo incrível, dizia a anotação. O rádio não capta apenas estações. Ele capta ecos. Ecos do tempo. Ontem à noite, ouvimos a voz de um homem falando sobre a construção da ponte da Rua Williamson, uma ponte que foi construída em 1910. E hoje ouvimos algo mais. Algo assustador. Uma voz, uma mulher, chorando. E ela disse um nome, o nome do Sr. Bertone. Sr. Bertone era o dono do brechó onde havíamos comprado o rádio.
Um homem recluso e excêntrico que todos na cidade achavam estranho. A anotação continuava: Bertone não nos vendeu apenas um rádio. Ele nos vendeu um segredo. E acho que é um segredo perigoso. Virei a página. A última anotação, datada do dia em que ela desapareceu, era curta e apressada. Ele sabe que nós sabemos. O Sr. Bertone. Ele me viu perto da loja dele hoje. Seu olhar foi aterrorizante. Ele sabe o que ouvimos no rádio. Preciso contar para Marta. Esta noite, vamos descobrir a verdade. O rádio é a chave. Fechei o diário, o sangue gelado correndo em minhas veias. A história que eu contei a mim mesma por 50 anos, de que havíamos acidentalmente ligado um portal, era uma mentira. Não foi um acidente. Nós estávamos investigando algo. E o desaparecimento de Eleanor talvez não tenha sido uma viagem no tempo. Talvez tenha sido algo muito mais sinistro. E o Sr. Bertone, o velho excêntrico do brechó, era o centro de tudo. O que ele fez que o deixou com tanto medo de duas adolescentes e um rádio velho? O diário de Eleanor transformou meu luto em um mistério de assassinato. A imagem do Sr. Bertone, um homem que eu mal lembrava como uma figura empoeirada e curvada, agora se tornava de um monstro. Aquele rádio não era um portal mágico, era uma peça de evidência. E Eleanor não foi uma viajante do tempo, foi uma testemunha. Voltei para casa com a mente fervilhando. O que havíamos ouvido naquela noite? A voz de uma mulher chorando. O que o velho Bertone teria feito? E como um simples rádio poderia ter captado um eco do passado? A ideia ainda parecia fantástica, mas o medo no diário de Eleanor era real. Eu precisava saber mais sobre o Sr. Bertone. Ele havia falecido nos anos 80, eu lembrava vagamente. Sua loja, Bertone Antiguidades e Curiosidades, fechou logo depois. Lembrei-me de um nome, David. David Mitchell. Ele era parte do nosso grupo de amigos na época, um garoto cético e inteligente que sempre achou nossa obsessão pelo rádio uma bobagem. Seu pai era detetive de polícia em Madison. Talvez David, que hoje deveria ser um homem de quase 70 anos, se lembrasse de algo, ou tivesse acesso a alguma informação sobre o velho Bertone. Encontrei seu nome em uma lista telefônica online. Ele ainda morava em Madison. Liguei, meu coração na boca. A voz do outro lado da linha era mais grave, marcada pelo tempo, mas ainda reconhecível. David, é a Marta. Martha Jensen. Houve um silêncio. Marta, meu Deus. Há quanto tempo? A conversa foi estranha, cheia de pausas. Falei sobre coisas triviais, e então, cuidadosamente, mencionei o nome de Eleanor. E o do Sr. Bertone. Bertone, disse David, sua voz mudando. Lambro Deli. Um velho esquisito. Meu pai sempre dizia que havia algo de errado com aquele homem. Depois que a Eleanor sumiu, meu pai chegou a interrogá-lo. Disse que o álibi dele era sólido, mas que ele agia como um homem com um segredo. David fez uma pausa. Por que você está perguntando sobre ele agora, Marta, depois de tanto tempo? Eu não podia contar sobre o rádio, sobre o diário. Soaria como a divagação de uma idosa. Apenas memórias. Menti. Estava organizando umas coisas antigas e me lembrei. Desligamos, mas a conversa me deixou inquieta. O pai de David, um detetive, suspeitava de Bertone. E o que era aquele álibi sólido? Naquela noite, a Rádio Cronos ligou novamente. Desta vez, a estática era mais limpa. E, em meio ao chiado, ouvi um som que reconheci instantaneamente. O som de um carrilhão. O mesmo carrilhão de um relógio de pêndulo que Bertone tinha em sua loja, um relógio enorme e ornamentado que sempre me assustou. O som do carrilhão tocou 3 vezes. E então, a voz de Eleanor, mais clara desta vez,
debaixo do relógio. A mensagem era clara. Havia algo escondido na antiga loja de Bertone, debaixo daquele relógio assustador. Mas a loja havia fechado há mais de 40 anos. O que teria acontecido com aquele relógio? E quem era a mulher que chorava, cujo lamento o rádio captou? O nome dela seria a chave para o segredo de Bertone? O recado de Eleanor, vindo através do tempo e da estática, era um farol na escuridão do meu passado. Debaixo do relógio. A imagem daquele relógio de pêndulo na loja do Sr. Bertone estava gravada na minha memória. Era de mogno escuro, quase preto, com entalhes de rostos que pareciam estar gritando em silêncio. Eleanor e eu chamávamos de relógio do juízo final, porque seu tic-tac parecia contar os segundos para algo terrível. A ideia de que algo estivesse escondido sob ele me deu um arrepio. A questão era, onde estava o relógio agora? No dia seguinte, liguei para David novamente. Desta vez, decidi arriscar um pouco mais da verdade. David, pode parecer estranho, mas preciso da sua ajuda. Você se lembra daquele relógio de pêndulo enorme que o Bertone tinha na loja? Ele ficou em silêncio por um momento. Lembro. Assustava todo mundo. Por quê? Eu respirei fundo. Acho que pode haver algo importante relacionado a ele. Depois que Bertone morreu e a loja fechou, o que aconteceu com as coisas dele? Houve um leilão. David, com seu instinto de jornalista aposentado, pareceu farejar uma história. É curioso você perguntar. Na verdade, não houve leilão. Bertone não tinha família. A maior parte do estoque foi vendida em lote para outros antiquários. Mas algumas peças pessoais, as mais valiosas, foram para o acervo histórico da cidade. Meu pai comentou na época que achava estranho o testamento dele ser tão específico. Meu coração acelerou. O relógio, David. O relógio estava entre essas peças. Houve o som de um teclado de computador do outro lado da linha. Deixa eu ver, sim. Consta aqui. Relógio de pêndulo, estilo gótico, C. 1890. Foi doado para o Museu Histórico de Wisconsin. Pelo que vejo, está no depósito há décadas. Era isso. O relógio estava a poucos quilômetros da minha casa, trancado em um depósito de museu. Visitar a exposição era fácil, mas conseguir acesso ao depósito seria quase impossível. Precisaria de uma razão muito boa. E um rádio fantasma me disse para olhar debaixo de um relógio não seria uma delas. Mas eu tinha uma ideia. Eu era Martha Jensen, uma senhora aposentada. Uma das vantagens de ser idosa é que as pessoas frequentemente nos subestimam. Elas nos veem como inofensivas. Preparei minha melhor roupa, um vestido floral e um cardigã, e fui ao museu. Com meu sorriso mais doce e um ar de confusão, abordei uma jovem curadora. Minha querida, comecei, meu falecido avô era um grande relojoeiro. Ele sempre me contava sobre um relógio gótico magnífico que ele vendeu para o Sr. Bertone nos anos 50. Meu sonho era poder vê-lo uma última vez, em sua memória. A jovem, tocada pela minha história, olhou em seu sistema. Ele está no nosso depósito, senhora. O acesso é restrito. Oh, eu entendo, disse eu, deixando uma lágrima falsa brotar no canto do olho. É uma pena. Seria a última conexão com meu avô. A curadora hesitou. A imagem de uma avó frágil e sentimental era uma arma poderosa. Talvez eu possa abrir uma exceção. Apenas por alguns minutos. Enquanto ela me guiava pelos corredores frios do depósito, meu coração batia forte. E lá estava ele, no fundo de uma sala, coberto por um lençol. O relógio do juízo final. Era ainda maior e mais ameaçador do que eu lembrava. Quando a curadora removeu o lençol, o pó dançou no ar. Agradeci, e ela me deixou a sós com ele por um momento.
Com as mãos trêmulas, ajoelhei-me e olhei para a base. Havia uma pequena placa de metal, quase imperceptível. Mas o que me chamou a atenção foi a base de madeira. Parecia solta. Usei minha unha para forçar uma fresta. A madeira cedeu. Havia um compartimento secreto. E dentro havia uma pequena caixa de metal enferrujada. Eu a peguei, coloquei-a rapidamente na minha bolsa e fechei o compartimento. Quando a curadora voltou, eu estava enxugando outra lágrima falsa. Obrigada, minha jovem. Você não sabe o quanto isso significou para mim. Saí do museu com o coração aos pulos. Eu tinha a caixa. Mas o que havia dentro dela? E por que Bertone a esconderia com tanto cuidado? O que quer que fosse, era o segredo que ele estava disposto a matar para proteger. E agora estava em minhas mãos. Voltei para casa com a caixa de metal pesando na minha bolsa como se fosse feita de chumbo. A adrenalina da minha pequena performance no museu deu lugar a um medo profundo. Aquela caixa era a materialização do segredo de Bertone. Abri-la seria como abrir a caixa de Pandora. Uma vez que a verdade saísse, nada poderia colocá-la de volta. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma mesa onde, quando criança, fazia meus deveres de casa sob o olhar atento da minha mãe. Agora, estava prestes a desvendar um crime. A caixa não tinha fechadura, apenas um fecho de metal enferrujado que lutei para abrir. Quando finalmente cedeu, com um rangido, o conteúdo se revelou. Dentro, não havia ouro, nem joias. Havia um pequeno rolo de fita de áudio, do tipo usado em gravadores de rolo dos anos 60, e um maço de cartas amareladas, amarradas com uma fita de cetim desbotada. Peguei as cartas primeiro. A caligrafia era delicada, feminina. Eram cartas de amor. Mas não eram para o Sr. Bertone. Eram endereçadas a um homem chamado Robert e assinadas por Isabelle. Isabel, a mulher que chorava, que ouvimos no rádio. As cartas falavam de um amor proibido, de encontros secretos e do medo de serem descobertos por seu marido, um homem descrito como ciumento e violento. O marido, ela escreveu, era o Sr. Bertone. Meu coração afundou. Bertone era casado. E sua esposa, Isabelle, tinha um amante. As cartas pintavam um quadro de desespero. Isabelle planejava fugir com Robert. A última carta era a mais angustiante. Meu querido Robert, não aguento mais. Ele descobriu sobre nós. Ele me trancou em casa. Tenho medo do que ele possa fazer. Se eu não aparecer no nosso ponto de encontro amanhã, saiba que meu amor por você é eterno. E, por favor, não venha me procurar. Ele é perigoso. Fuja. Isabel. A carta estava datada, 12 de outubro de 1971, um ano antes do desaparecimento de Eleanor. A história estava se tornando mais clara e mais sombria. Isabella Bertone havia desaparecido. E o Sr. Bertone era um marido violento e traído. Mas e a fita de áudio? Eu não tinha um gravador de rolo há décadas. Lembrei-me que David, cujo pai era um entusiasta de tecnologia antiga, talvez tivesse um. Liguei para ele novamente. David, preciso de mais um favor estranho. Você por acaso tem um gravador de rolo antigo? Houve uma pausa. Marta, o que está acontecendo? Primeiro, um relógio, agora um gravador de rolo. Você está montando um museu? É complicado, David. Mas é importante. É sobre a Eleanor. A menção ao nome dela mudou seu tom. Traga a fita, ele disse, sucintamente. Fui até a casa dele. David, com seus cabelos grisalhos e óculos de leitura na ponta do nariz, era a imagem de um cético, mas seus olhos mostravam uma faísca de curiosidade. Ele limpou um velho gravador Akai que estava em sua prateleira. Colocamos a fita. O som das engrenagens girando encheu o silêncio.
E então, ouvimos. Primeiro, a voz de um homem e uma mulher, sussurrando. Isabelle e Robert, planejando sua fuga. Mas o som mudou. Tornou-se uma discussão. A voz do Sr. Bertone, alta e cheia de raiva. Você nunca vai me deixar, Isabelle. Nunca. E então, a voz de Isabelle, chorando, implorando. E um som abafado, um grito interrompido. E, por fim, silêncio. David e eu nos olhamos, pálidos. Aquela fita era a gravação de um assassinato. Bertone havia matado sua esposa. E era isso que Eleanor e eu havíamos ouvido, em fragmentos, através da Rádio Cronos. Não era um eco do tempo. O rádio, de alguma forma, funcionava como um receptor, captando ondas de áudio presas em algum lugar, talvez na própria fita magnética que Bertone escondeu. Nós não éramos testemunhas de um fantasma. Éramos testemunhas de um crime real. E Eleanor? Eleanor desapareceu porque Bertone descobriu que sabíamos seu segredo. A questão agora era terrivelmente clara. Bertone não apenas matou sua esposa. Ele também matou minha melhor amiga? A fita de áudio terminou, mas o som do grito interrompido de Isabelle continuou a ecoar em minha mente. David desligou o gravador, suas mãos firmes, mas seu rosto estava pálido. Marta, ele começou, a voz rouca. Isso é a prova de um assassinato. Bertone matou a esposa dele. A confirmação de David, um homem de fatos e lógica, tornou tudo terrivelmente real. E é por isso que Eleanor desapareceu, eu completei, a voz um sussurro. Ela sabia. Nós sabíamos, mesmo sem entender. O rádio, ele nos fez testemunhas. David se levantou e começou a andar pela sala. Isso explica porque meu pai sempre desconfiou dele. Bertone tinha um álibi para a noite em que Eleanor sumiu. Ele estava em um evento da cidade, visto por dezenas de pessoas. Mas o assassinato de Isabelle, isso foi um ano antes. Ele teve um ano inteiro para esconder o corpo, para criar uma história. Ninguém nunca soube que Isabelle tinha um amante. Todos pensaram que ela simplesmente o deixou e voltou para a Europa. Mas ele cometeu um erro, eu disse, olhando para a fita. Ele guardou a prova. Por quê? Por que alguém guardaria a gravação de um crime que cometeu? David Peru, pensativo. Talvez por arrogância. Ou talvez a fita contivesse mais alguma coisa, algo que ele precisava guardar. Ele rebobinou a fita até o final, além do silêncio que se seguiu ao grito. E então, ouvimos algo mais. Um som muito baixo. O som de carro ligando, e um fragmento de um noticiário de rádio da época, falando sobre o tempo. E, por baixo de tudo, um som rítmico, quase musical. Um clique, clique, clique. O que é isso? Perguntei. David se inclinou para perto do alto-falante. Parece uma roda de bicicleta com algo preso nos raios. Ou talvez um contador Geiger. A ideia era absurda. Mas Bertone era um homem de segredos. O que mais ele poderia estar escondendo? David, eu disse, meu cérebro trabalhando febrilmente. O amante de Isabelle, Robert. As cartas não mencionam seu sobrenome. Precisamos descobrir quem ele era. Ele é a outra vítima, ou a outra testemunha. Passamos a noite pesquisando. Os registros da cidade dos anos 70 eram todos em papel, arquivados na biblioteca municipal. No dia seguinte, estávamos lá, dois aposentados debruçados sobre microfilmes, o cheiro de poeira e tempo nos envolvendo. Procuramos por qualquer homem chamado Robert que pudesse ter desaparecido ou se mudado de Madison no final de 1971. A lista era longa e as pistas, escassas. Estávamos prestes a desistir quando encontrei algo. Um pequeno anúncio nos classificados de um jornal local. Procura-se Robert, que frequentava o Café Starlight.
Preciso te encontrar. S.I. Starlight era um café popular na época. E só podia ser Isabelle. Fomos até o endereço do antigo café. Agora, era uma loja de yoga. Mas a dona, uma mulher de meia-idade, nos disse que sua mãe havia trabalhado ali como garçonete nos anos 70. Talvez ela se lembrasse de um casal chamado Isabelle e Robert. Encontramos a ex-garçonete, uma senhora gentil chamada Senhora Gable, em uma casa de repouso. Suas memórias eram nebulosas, mas quando mostrei uma foto de uma jovem que encontrei nos registros da cidade, que eu presumi ser Isabelle, seus olhos se iluminaram. Oh, Sam! Lembro dela. Uma mulher triste. E o rapaz com quem ela se encontrava. Robert. Ele era um estudante de física da universidade. Um rapaz brilhante, mas muito quieto. Sempre falava sobre ondas de rádio e teorias estranhas. Um estudante de física. A Rádio Cronos, que captava ecos do tempo. O som de um contador Geiger. As peças estavam se encaixando de uma forma bizarra e inesperada. O segredo de Bertone talvez não fosse apenas um crime passional. Era algo muito maior. E Robert, o amante de Isabelle, não era apenas um homem apaixonado. Ele era a chave para a verdadeira natureza daquele rádio. E se Eleanor não estivesse investigando um assassinato, mas sim a invenção de Robert? E se Bertone não a silenciou apenas pelo que ela sabia sobre Isabelle, mas pelo que ela poderia descobrir sobre a Rádio Cronos? A pergunta que me assombrava agora era: o que diabos era aquele rádio? A revelação de que Robert era um estudante de física obcecado por ondas de rádio mudou tudo. A Rádio Cronos não era apenas um objeto antigo, era tecnologia. Talvez uma invenção, um protótipo. David, sempre o cético, estava começando a parecer tão obcecado quanto eu. Um estudante de física e um antiquário excêntrico, que tipo de relação eles poderiam ter? Ele ponderou, enquanto dirigíamos para o campus da Universidade de Wisconsin-Madison. Talvez Robert trabalhasse para Bertone. Ou talvez Bertone estivesse financiando as pesquisas dele. Nos arquivos da universidade, encontramos o que procurávamos. O registro de um aluno de pós-graduação chamado Robert Boven. Suas notas eram brilhantes, mas ele abandonou o programa abruptamente no final de 1971. A razão: motivos pessoais. A data coincidia perfeitamente com o desaparecimento de Isabelle. A tese de Robert era intitulada Teoria das Ondas de Memória Temporal, a possibilidade de capturar ecos de áudio residuais em objetos inorgânicos. Era uma teoria radical, que beirava a ficção científica. Ele acreditava que eventos sonoros intensos, carregados de emoção, poderiam deixar uma impressão energética em objetos próximos, e que essa impressão poderia, teoricamente, ser lida por um receptor sintonizado na frequência correta. David leu o resumo, seus olhos arregalados. Marta, isso é insano. Ele achava que podia ouvir o passado. E ele conseguiu, David, eu disse, a voz firme. A Rádio Cronos não é um portal. É a máquina dele. É um receptor de ecos temporais. E a fita que Bertone gravou, o assassinato de Isabelle, a emoção daquele momento foi tão intensa que a fita se tornou uma bateria de ecos. É por isso que o rádio captou a voz dela. E é por isso que Bertone o escondeu. A verdade era mais estranha do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Eleanor e eu não éramos apenas testemunhas de um crime. Éramos as primeiras a ver a invenção de Robert funcionar. Mas a pergunta permanecia. O que aconteceu com Robert Boven? Ele fugiu, como Isabelle pediu na carta. Ou Bertone o silenciou também? Procuramos por qualquer vestígio dele após 1971. Nada. Sem registros de emprego, sem endereço, sem certidão de óbito. Robert Boven havia se tornado um fantasma. Voltamos para minha casa,
a cabeça cheia de teorias. Decidi ligar o rádio novamente. Eu precisava de mais uma pista. Coloquei minhas mãos sobre a madeira fria, concentrando-me, pensando em Robert, em Eleanor. A estática começou. E, desta vez, não ouvi uma voz. Ouvi uma música. Uma melodia de ninar, suave e um pouco desafinada, como se viesse de uma caixa de música. E então, ouvi um choro. O choro de um bebê. David e eu nos olhamos, confusos. Um bebê? Não havia nenhum bebê na história. A música continuou por 1 minuto e depois parou. Ficamos em silêncio, tentando decifrar o novo enigma. E então, David teve uma epifania. Marta, as cartas. Isabelle nunca mencionou estar grávida, certo? Não, nunca, confirmei. Mas, e se ela estivesse? E se Bertone não soubesse? Um amor proibido, uma gravidez secreta, isso eleva as apostas. Um filho de Robert Bowen, um herdeiro da invenção mais revolucionária do século. A história ganhava uma nova camada de tragédia. E se Bertone, ao matar Isabelle, não soubesse que estava matando também seu filho não nascido? Ou pior, e se ele soubesse? A melodia de ninar e o choro de bebê eram o eco mais triste de todos. Mas de onde vinha? Onde estaria a caixa de música? E o que isso tinha a ver com o desaparecimento de Eleanor? A menos que o bebê não tenha morrido com Isabelle. E se o objetivo de Robert não era apenas fugir, mas salvar seu filho? A busca pelo segredo de Bertone havia se tornado uma busca por uma criança perdida no tempo. A ideia de um bebê na história era tão chocante que, por um momento, me fez questionar tudo. Era possível? Um filho secreto de Isabelle e Robert, nascido antes ou depois da morte dela. Parecia um enredo de novela, mas as peças se encaixavam com uma lógica assustadora. Se Robert Bowen soubesse que Isabelle estava grávida, seu desespero para fugir faria ainda mais sentido. E se Bertone descobrisse, sua fúria seria incontrolável. A Rádio Cronos, com sua melodia de ninar fantasmagórica, nos deu uma nova direção. Precisávamos encontrar a prova da existência dessa criança. Voltamos aos registros da cidade, mas desta vez, nossa busca era diferente. Não procurávamos por um homem desaparecido, mas por uma certidão de nascimento. Procuramos por qualquer criança nascida em Madison entre 1971 e 1972, sem o nome do pai registrado, ou com uma mãe chamada Isabelle. Nada. Era um beco sem saída. Talvez o bebê nunca tenha nascido oficialmente, sugeriu David. Talvez Robert o tenha escondido, o registrado com outro nome, em outra cidade. A tarefa parecia impossível. Desanimada, voltei para casa. Sentei-me em frente à Rádio Cronos, olhando para o dial silencioso. Eu estava frustrada. Pedi em voz alta, para o rádio, para a memória de Eleanor. Onde? Onde eu procuro? Como se respondesse ao meu apelo, o rádio começou a chiar. A estática crepitou, e então ouvi um som familiar, o tic-tac de um relógio. O relógio do juízo final. E, sobreposto ao tic-tac, ouvi novamente a voz de Eleanor, mais fraca desta vez, como um eco se desvanecendo, na caixa de música, o nome. A caixa da música. A melodia que ouvimos. Havia uma caixa de música. E ela tinha um nome. Mas onde? Minha mente voltou para o depósito do museu. Para a caixa de metal que encontrei sob o relógio. Eu havia focado na fita e nas cartas. Havia mais alguma coisa? Eu não lembrava. Mas precisava ter certeza. Ligar para minha contato no museu novamente seria arriscado demais. Eu precisava de outra desculpa. E David me deu uma. Como jornalista aposentado, ele ainda tinha contatos. Ele ligou para o diretor do museu,
mencionando um artigo que estava escrevendo sobre tesouros escondidos no acervo da cidade, e pediu acesso ao depósito. Funcionou. No dia seguinte, estávamos de volta àquela sala fria. Fomos direto para o relógio. Eu só preciso de mais uma foto da base para meu artigo, disse David, como desculpa. Enquanto ele distraía o segurança, eu me ajoelhei e abri o compartimento secreto novamente. Estava vazio, como eu esperava. Mas então, passei os dedos pelo fundo do buraco. E senti algo. Uma pequena saliência. Havia um fundo falso no compartimento. Com a unha, consegui levantar uma pequena placa de madeira. E lá estava. Uma minúscula caixa de música de metal, manchada pela idade. E na tampa, gravada em letras delicadas, estava um nome e uma data: Lillian, 13 de outubro de 1971. Lillian. A criança fantasma tinha um nome. E a data era o dia seguinte à última carta de Isabelle. O dia em que ela deveria encontrar Robert. Isabelle não morreu no dia 12. Ela deu à luz no dia 13. E a melodia que o rádio tocava era a canção de ninar da sua filha. Abri a pequena caixa. Dentro, não havia uma bailarina, mas um pequeno pedaço de papel dobrado. Uma certidão de nascimento. Lillian Bowen. Mãe, Isabelle Bowen. Pai, Robert Bowen. E o endereço do hospital, um pequeno hospital de caridade que havia fechado nos anos 80. Isabelle e Robert haviam se casado secretamente. A verdade era avassaladora. Bertone não matou apenas sua esposa infiel. Ele matou a esposa legal de outro homem e a mãe de uma recém-nascida. Mas onde estava Lillian? Se Isabelle morreu, o que aconteceu com a bebê? E Eleanor? Por que o nome de Lillian era a chave? A resposta, eu temia, estava naquele hospital abandonado. E o que quer que estivesse lá, era o segredo que Eleanor descobriu na noite em que desapareceu. O nome do hospital, St. Jude's Children's Hospital, soava como uma ironia cruel. Um lugar de esperança que agora guardava o segredo de uma tragédia. O prédio, descobrimos, ainda estava de pé, um esqueleto de tijolos em uma parte esquecida da cidade, programado para demolição. Era perigoso, mas era nossa única pista. Fomos ao anoitecer, equipados com lanternas, David agindo como se tivesse voltado aos seus dias de repórter investigativo. A cerca estava quebrada, e entramos no terreno, o som de vidro quebrado sob nossos pés. O hospital abandonado era um cenário de filme de terror. Corredores escuros, o cheiro de mofo e decadência, e o som do vento assobiando pelas janelas quebradas. As paredes descascadas pareciam ter absorvido décadas de sofrimento. "O que estamos procurando, Marta?" perguntou David, sua voz um sussurro no silêncio opressor. "Eu não sei", admiti. "Qualquer coisa. Um registro, um arquivo. Algo que Eleanor possa ter encontrado." Fomos para a ala de arquivos, no subsolo. A sala estava um caos, com pastas e papéis espalhados pelo chão, vítimas de vândalos e do tempo. Parecia impossível encontrar qualquer coisa ali. Passamos quase uma hora revirando a bagunça, a poeira nos fazendo espirrar. Eu estava prestes a desistir quando minha lanterna iluminou algo. Um armário de metal, diferente dos outros, trancado com um cadeado moderno. "Isso não é dos anos 70, disse David, examinando o cadeado. "Alguém esteve aqui e queria manter algo guardado." Ele usou um pé de cabra que trouxe para forçar o cadeado. A porta se abriu com um rangido. Dentro, havia apenas uma caixa. E em cima dela, um envelope com meu nome, Marta. Meu sangue gelou. Abri o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, havia uma carta, com a caligrafia elegante e familiar de Eleanor. "Minha querida Marta", começava. "Se você está lendo isso, significa que o rádio funcionou. E que você foi corajosa o suficiente para seguir as pistas.
Eu sinto muito por ter guardado esse segredo por tanto tempo. Eu não desapareci naquela noite, Marta. Eu fugi. E eu não estava sozinha. Virei a carta. Anexada a ela, havia uma fotografia. 2 mulheres jovens, sorrindo para a câmera. Uma era Eleanor, com seus 17 anos. A outra era uma mulher que eu não reconhecia, segurando um bebê no colo. Mas o que me chocou foram seus olhos. Olhos azuis e brilhantes, cheios de uma tristeza familiar. Atrás da foto, estava escrito, Eu e Lilian, 1972. A mulher na foto era a Isabelle. Ela não estava morta. Bertone não a matou. Ele a manteve prisioneira. E Robert, desesperado, planejou uma fuga. Mas ele não podia fazer isso sozinho. Ele precisava de ajuda. E ele a encontrou em um lugar inesperado, no pai de Eleanor, um médico que trabalhava secretamente naquele hospital. A carta de Eleanor revelava tudo. Seu pai ajudou Isabelle a forjar um histórico médico, a se esconder ali depois de dar à luz. E o plano era que Robert, Isabelle e a pequena Lilian fugissem juntos. Mas Bertone descobriu. Na noite da fuga, ele interceptou Robert. A fita de áudio não era um assassinato. Era uma briga violenta, e Bertone drogou Robert, levando-o para algum lugar. Isabelle, escondida no hospital, soube o que aconteceu. E Eleanor, que estava ajudando seu pai naquela noite, tomou uma decisão que mudou a vida de todos. Ela ajudou Isabelle e a bebê Lilian a escapar. Ela as colocou em um trem e lhes deu todas as suas economias. E para garantir que Bertone nunca as encontrasse, ela desapareceu também, criando uma distração, fazendo todos acreditarem que a vítima era ela. Abri a caixa que estava no armário. Dentro, havia mais cartas, de Eleanor, enviadas ao longo dos anos para um endereço de caixa postal que seu pai mantinha. Ela e Isabelle e Lilian viveram juntas, com novas identidades, em uma cidadezinha no Oregon. Isabelle faleceu de câncer anos atrás. E Eleanor criou Lilian como se fosse sua própria filha. A última carta era recente. Lilian agora é uma mulher, Marta. Uma astrônoma, como eu sonhava em ser. Ela merece conhecer sua história. E você merece saber que nosso sacrifício não foi em vão. Eu sei que o rádio é nossa única conexão. E ele está ficando mais fraco. Mas há uma última coisa que você precisa encontrar. A confissão de Bertone. Ele a escreveu, atormentado pela culpa. Está escondida em um lugar que só você pode entender. Onde nossos sonhos começaram. Adeus, minha amiga. Eleanor estava viva. E ela sacrificou sua vida inteira por uma promessa. O segredo final, a confissão de Bertone, estava escondido onde nossos sonhos começaram. À beira do lago. Mas onde? E a Rádio Cronos, porque ela era a única conexão. O que aconteceu com Robert? E o que Bertone confessou? A história estava longe de terminar. E o tempo estava se esgotando. A carta de Eleanor pesava em minhas mãos, mas era meu coração que sentia o verdadeiro fardo. 50 anos de culpa haviam sido arrancados de mim, apenas para serem substituídos pelo peso avassalador do sacrifício da minha amiga. Ela havia desistido de sua vida, de seu nome, de seu futuro, para salvar uma mãe e sua filha recém-nascida. E eu, por todo esse tempo, a havia julgado mal, pensando que ela tinha me abandonado. A verdade era um bálsamo e um veneno. Mostrei a carta a David. Ele a leu em silêncio, seus óculos de leitura na ponta do nariz. O ceticismo em seus olhos, que me acompanhou por toda essa jornada, finalmente se dissolveu, dando lugar a um profundo respeito. Meu Deus, Marta, ele sussurrou. Ela era uma heroína. Uma heroína cuja história nunca foi contada. Agora, cabia a nós terminá-la.
A pista final de Eleanor era um enigma poético. A confissão de Bertone está escondida em um lugar que só você pode entender. Onde nossos sonhos começaram. Onde nossos sonhos começaram. Para duas adolescentes em Madison nos anos 70, esse lugar era vasto. Era o banco debaixo do Salgueiro Chorão onde líamos poesia. Era o antigo pier de madeira onde planejávamos nossas vidas. Era toda a margem do Lago Monona. Como eu poderia encontrar um local específico em um oceano de memórias? A tarifa paritia esmagadora. Eu me sentia como se estivesse procurando uma única concha em uma praia inteira. Naquela época, nosso mundo era analógico, tátil. Lembro-me de como colecionávamos folhas de outono e as prensávamos em livros grossos de poesia. Nossos poetas favoritos eram os românticos e os rebeldes. Emily Dickinson, Walt Whitman e, especialmente, Robert Frost. Havia um poema dele, The Road Not Taken, que se tornou nosso lema. Falávamos sobre as estradas que tomaríamos na vida, as escolhas que nos definiriam. A memória era vívida, mas não me dava um local. Senti uma onda de desespero. Talvez a pista fosse poética demais, um último adeus de Eleanor, e não uma instrução literal. Naquela noite, exausta, sentei-me em frente à Rádio Cronos. Olhei para o dial escuro e sussurrei, mais para mim mesma do que para a máquina. Eu preciso de mais, Eleanor. Eu não sou tão inteligente quanto você. E então, aconteceu. A luz esverdeada do dial piscou, fraca a princípio, depois mais forte. A estática crepitou, mas não era o chiado aleatório de antes. Havia um ritmo, uma cadência. E então, uma voz masculina, distorcida e cheia de eco, mas inconfundivelmente jovem, atravessou o tempo. Não era a voz de Eleanor. Era a voz de Robert Boven. E ele não estava falando. Estava recitando, duas estradas divergiam num bosque amarelo, e eu tomei a menos percorrida. A voz se desvaneceu, deixando apenas a estática e meu coração batendo na garganta. Era o poema de Robert Frost. E ele não era apenas um eco. Era um mapa. A voz de Robert, recitando o poema que era nosso, foi a peça que faltava. Aquele eco não era uma lembrança aleatória, era uma mensagem direcionada, uma seta apontando para um lugar específico em nossas memórias compartilhadas. O caminho do poeta, exclamei para David ao telefone na manhã seguinte. Ele, que agora estava totalmente imerso no mistério, entendeu imediatamente. A bifurcação na trilha do parque, perto do velho mirante. Vocês a chamavam assim. Era um lugar que só Eleanor e eu conhecíamos por esse nome. Um pequeno trecho da trilha que se dividia em dois, um seguindo a margem do lago e o outro subindo por entre as rochas. Era lá que nos sentávamos por horas, lendo e sonhando. A resposta estava lá. Tinha que estar. Voltamos ao lago, mas desta vez, com um propósito claro. A trilha era mais estreita do que eu lembrava. A natureza havia reclamado parte do caminho. Enquanto caminhávamos, as memórias me inundaram. Lembrei-me de uma conversa específica com Eleanor naquele exato lugar. Ela, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu do fim de tarde, disse: Às vezes eu acho que o tempo não é uma linha reta, Marta. É como este lugar, cheio de caminhos que se cruzam, ecos que se repetem. Suas palavras, que na época pareceram apenas o devaneio de uma futura astronoma, agora soavam como uma profecia. Ela já entendia, de alguma forma, o poder que a Rádio Cronos continha. Chegamos à bifurcação. O lugar estava quase irreconhecível, coberto de musgo e ervas daninhas. Procuramos por qualquer coisa fora do comum, qualquer sinal de que algo havia sido escondido ali. David examinou as árvores, enquanto eu me concentrei em uma pequena formação rochosa que usávamos como banco. O dia estava terminando, e as longas sombras dificultavam a busca. Eu estava frustrada. Seria outra pista falsa? Então,
Notei algo. Um conjunto de pedras na base da formação rochosa. Pareciam naturais, mas o padrão era muito regular. Ajoelhei-me, a umidade da terra entrando em minhas calças. As pedras estavam soltas. Com a ajuda de David, removemos a primeira camada. E lá estava, escondida em um recesso, outra caixa de metal, menor que a do relógio, mas igualmente enferrujada. O sol estava se pondo quando abrimos, usando um canivete de David como alavanca. Meu coração batia na expectativa de encontrar a confissão de Bertone, o ponto final desta saga. Mas o que encontramos foi algo diferente. Dentro, não havia um diário, mas um conjunto de diagramas técnicos desenhados em papel quadriculado, mostrando circuitos e a construção da Rádio Cronos. E, junto aos diagramas, outra fita de áudio, menor que a primeira. Havia também um bilhete, com a caligrafia apressada de Robert Bowen, datado de uma semana antes do desaparecimento de Isabelle. Ele me força a trabalhar no projeto dele agora, dizia o bilhete. Ele quer amplificar o sinal, quer mais poder. Mas escondi o principal, a fonte de tudo. A confissão está segura onde a música nunca morre. Ele nunca a encontrará. Uka a fita. He cuidado. A nota de Robert era um soco no estômago. Ele me força a trabalhar. Aquilo confirmava que Robert não era um parceiro de Bertone, mas um prisioneiro. Um gênio cuja invenção havia sido roubada por um homem violento e ganancioso. Corremos de volta para a casa de David, para o velho gravador Akai, que agora parecia uma relíquia sagrada em nossa investigação. Colocamos a nova fita, e o som que saiu dela era de uma qualidade terrível, cheio de chiados e ruídos de fundo, como se tivesse sido gravadas escondidas. Era a voz de Robert, falando em sussurros, documentando seu cativeiro. Diário de áudio, 2 de outubro de 1971, ele começou, a voz tensa. Ele me trancou no porão de sua casa de campo. É a prova de som. Ele me traz comida uma vez por dia. Ele quer que eu construa uma versão maior do Cronos. Ele não entende a ciência, ele só entende o poder. Ele fala em ouvir segredos de negócios, conversas de políticos, usar os ecos do passado para chantagear e construir um império. Ele é um monstro. A fita continuava com descrições técnicas, Robert detalhando seu trabalho forçado. Ele falava sobre como estava sabotando sutilmente o projeto, omitindo cálculos cruciais, fingindo dificuldades. Ele era um prisioneiro, mas ainda estava lutando. Enquanto ele falava, podíamos ouvir, muito ao fundo, o som de uma música popular da época. Lembro-me dela tocando no rádio do meu carro em 1973. American Pie de Don Methelian. A música, um hino sobre a perda da inocência, parecia uma trilha sonora terrivelmente apropriada para a história de Robert. Aquele detalhe ancorava sua voz fantasmagórica em uma realidade palpável, em um tempo que eu mesma vivi, tornando seu sofrimento ainda mais real. O clímax da fita foi a parte mais arrepiante. Meu maior medo, sussurrou Robert, é que ele consiga. Se ele amplificar o sinal, o dispositivo pode se tornar instável. Pode criar mais do que apenas ecos. Pode criar fendas. É perigoso demais. Eu escondi a parte mais importante da minha pesquisa, a que detalha o componente de foco, um cristal de quartzo específico, sem o qual o receptor nunca alcançará seu potencial máximo. Sem o quartzo, a máquina é apenas um rádio curioso. Com ele, Deus sabe o que pode acontecer. E então, o som que fez meu sangue gelar. O som de uma porta pesada se abrindo, seguido pela voz de Bertone, fria e cortante. O que você está fazendo, Robert? Falando com seus amigos imaginários de novo? Houve um som de luta, um baque surdo, e a fita cortou. Ficamos em silêncio, olhando para o gravador. Nós tínhamos ouvido os últimos momentos de liberdade, ou talvez de vida, de Robert Bowen. E agora tínhamos uma nova missão,
Encontrar a casa de campo de Bertone. E uma nova ameaça. A tecnologia que Bertone tanto cobiçava, o que aconteceria se outra pessoa a encontrasse? O terror de ouvir Bertone descobrindo a gravação de Robert nos impulsionou. Aquilo não era mais uma investigação sobre o passado, era uma caça ao tesouro perigosa, e as apostas estavam cada vez mais altas. A confissão de Bertone ainda estava desaparecida, e agora tínhamos a localização de um laboratório secreto e a menção a um cristal de quartzo que era a chave para uma tecnologia revolucionária e perigosa. David, usando suas habilidades de jornalista, mergulhou nos registros de propriedade. Achei, ele disse, após horas de pesquisa. Bertone possuía uma propriedade rural a cerca de 50 quilômetros ao norte de Madison. Uma casa isolada, no meio de uma floresta. Foi vendida após sua morte, mas o comprador é interessante. A propriedade foi herdada por um sobrinho-neto que ninguém sabia que existia. Um homem chamado Alistair Finn. Se ele amplificar o sinal, o dispositivo pode se tornar instável. O sobrenome Finn soou um alarme fraco na minha memória. Vasculhei meus velhos anuários do colégio. E lá estava ele, Alistair Finn. Um garoto quieto, quase invisível, algumas séries abaixo da minha. Eu me lembrava dele vagamente, um rosto no fundo do corredor, sempre com um livro na mão, sempre observando. Lembro-me de tê-lo visto algumas vezes perto do brechó de Bertone, mas na época não dei importância. Será que ele sabia do segredo do seu tio-avô? Será que ele herdou mais do que apenas a propriedade? A resposta veio mais rápido e de forma mais assustadora do que eu esperava. Naquela noite, meu telefone tocou. Era um número bloqueado. Atendi, hesitante. A voz do outro lado era masculina, mas distorcida eletronicamente, fria e sem emoção. Senhora Jensen. Ou devo dizer, Marta. Sua súbita curiosidade sobre o passado do meu tio-avô é inconveniente. Meu coração parou. Era ele. Alistair. Ele sabia. A tecnologia que você e seu amigo jornalista procuram está fora de seu alcance. Sugiro que esqueçam o assunto. O passado deve permanecer enterrado. Quem é você? Perguntei, tentando manter a voz firme. Eu sou alguém que entende o verdadeiro potencial do trabalho de Robert Bowen. Um potencial que meu tio-avô era tolo demais para alcançar. E, diferente dele, eu não tenho o hábito de deixar fios soltos. A menção a fios soltos era uma clara referência a Eleanor, a mim, a qualquer um que soubesse a verdade. Ele sabia de tudo. Eu sei sobre o diário. Sei sobre o hospital. Sei sobre o relógio. A voz continuou, cada palavra um golpe. Fique longe da casa de campo. Fique longe da pesquisa. Ou a próxima transmissão que seu rádio fantasma captar será a sua. Ele desligou. Fiquei paralisada, o telefone na mão. A ameaça não era mais um fantasma de 1972. Era real, presente e estava me observando. Alistair Finn não era apenas um herdeiro, ele era o sucessor da obsessão de Bertone. E ele era muito mais perigoso. A ameaça de Alistair Finn mudou o jogo. Não estávamos mais apenas juntando as peças de um quebra-cabeça antigo. Estávamos em uma corrida contra um inimigo vivo e perigoso. David, apesar do risco, estava mais determinado do que nunca. Ele nos deu a confirmação que precisávamos. Marta, a casa de campo é onde tudo está. Se ele está nos ameaçando para ficarmos longe, é porque a resposta final está lá. Concordei, embora o medo me corroesse. Decidimos ir naquela mesma noite. A furtividade era nossa única vantagem. Dirigimos em silêncio pelas estradas escuras do interior de Wisconsin. A casa de campo de Bertone era ainda mais isolada do que eu imaginava, no final de uma longa estrada de terra, cercada por uma floresta densa. Era uma construção vitoriana, escura e agourenta sob a luz da lua,
com janelas que pareciam olhos vazios. Parecia uma casa assombrada, e de certa forma, era. Assombrada pelos segredos de Bertone e pelo sofrimento de Robert. Deixamos o carro longe e nos aproximamos a pé. A casa estava escura e silenciosa. David, surpreendentemente ágil para sua idade, conseguiu forçar uma janela nos fundos. Entramos, nossas lanternas cortando a escuridão. O interior era uma cápsula do tempo. A mobília de Bertone ainda estava lá, coberta por lençóis brancos como fantasmas. Mas misturado aos móveis antigos, havia equipamentos eletrônicos modernos, fios e computadores. Alistair Finn havia transformado a casa em seu laboratório particular. Fomos direto para o porão. E lá estava, exatamente como Robert havia descrito na fita. Um quarto com paredes à prova de som. No centro, havia uma grande mesa de trabalho. E sobre ela, um dispositivo parcialmente montado, uma versão maior e mais complexa da Rádio Cronos, cheia de fios, tubos de vácuo e um grande cristal de quartzo bruto no centro. Alistair estava tentando recriar e aperfeiçoar a invenção de Robert. E parecia estar perto. Em uma gaveta, encontramos as anotações de pesquisa de Robert, as mesmas que ele mencionou na fita. Mas, como ele havia dito, a seção sobre como lapidar e sintonizar o quartzo de foco havia sido arrancada. Era o segredo que ele levou consigo, a chave que impedia a máquina de funcionar em sua capacidade máxima. Alistair tinha a máquina, mas não a fórmula. E então, ouvimos o som de pneus na estrada de terra. Um carro se aproximava. Rápido. Era Alistair. Estávamos presos em sua teia. O som do carro se aproximando foi como um alarme de incêndio em nossas almas. Em segundos, desligamos as lanternas e nos escondemos atrás de uns caixotes velhos no canto mais escuro do porão. Ouvimos a porta da frente se abrir, seguida por passos pesados no andar de cima. Alistair Finn estava em casa. O porão tinha uma pequena janela gradeada, perto do teto, que dava para o jardim. Era nossa única chance. Enquanto os passos se moviam em direção à escada do porão, David trabalhou silenciosamente na grade com o pé de cabra. A ferrugem e o tempo estavam a nosso favor. Com um gemido metálico, a grade cedeu. David me ajudou a passar pela abertura estreita. Caí do outro lado, em um monte de folhas úmidas, meu corpo protestando contra o esforço. Ele veio logo atrás. No momento em que nos levantamos, a luz do porão se acendeu, e a silhueta de Alistair apareceu na janela. Ele nos viu. Vocês não deveriam ter vindo aqui, sua voz soou, amplificada pela noite. E então, ouvimos o som inconfundível de uma arma sendo engatilhada. Não esperamos para ver mais. Corremos. Corremos pela floresta escura, galhos arranhando nossos rostos, o som de nossos corações ofegantes se misturando com o som de Alistair gritando atrás de nós. Ele não atirou. Ele era inteligente demais para isso. Um tiro alertaria qualquer vizinho, por mais distante que fosse. Mas a caçada havia começado. David, conhecedor da região por suas antigas reportagens, nos guiou por trilhas que eu nunca teria encontrado sozinha. Corremos por quase 1 hora, a adrenalina nos mantendo em pé, até chegarmos a uma estrada secundária, longe da casa. Estávamos exaustos, sujos, mas vivos. E com uma certeza aterrorizante. Ele não queria apenas o segredo do quartzo. Ele queria eliminar as únicas pessoas que sabiam de sua existência. Chegamos em casa ao amanhecer, parecendo 2 sobreviventes de guerra. Ele sabe quem somos, Marta, disse David, a voz grave. Ele não vai parar. Precisamos encontrar a confissao de Bertone. É a nossa única arma contra ele. A prova do assassinato de Isabelle. Com isso, podemos negociar. Ou podemos mandá-lo para a prisão junto com a memória de seu tio-avô. A pista de Robert na fita era clara. A confissão está segura onde a música nunca morre.
O que isso significava? Um teatro? Uma loja de discos? E o que Bertone, um homem de silêncio e segredos, teria a ver com um lugar onde a música nunca morre? A resposta, eu senti, estava ligada à única pessoa que ele parecia temer, Isabelle. Eu precisava pensar como ela. Onde ela, uma amante da música e da vida, esconderia algo do homem que a aprisionou? A frase onde a música nunca morre era um enigma poético, um último presente de Robert para nós. Passamos o dia seguinte em um frenesi de pesquisa, tentando decifrar seu significado. Fomos a antigas lojas de discos, teatros abandonados, qualquer lugar em Madison que se encaixasse na descrição. Nada. A frustração estava começando a se instalar. Alistair poderia nos encontrar a qualquer momento, e estávamos correndo em círculos. Foi durante uma pausa para o café que a resposta veio, não de um arquivo, mas de uma memória. Lembrei-me de uma conversa com Eleanor. Estávamos no porão, ouvindo um disco de vinil da Joni Mitchell. A qualidade do som era incrível. Eleanor, sempre curiosa, perguntou: como eles fazem isso? Como eles prendem um som tão perfeito em um pedaço de plástico? A pergunta me fez pensar. Gravacos. Estudios de Gravacao. Onde a música é criada, imortalizada. Onde ela, tecnicamente, nunca morre. David, eu disse, excitada. E se não for um lugar onde se ouve música, mas onde se faz música? Nossa pesquisa mudou de foco. Descobrimos que, nos anos 60 e 70, havia um pequeno, mas renomado, estúdio de gravação em Madison chamado Harmony Sound Studio. Era conhecido por sua acústica perfeita e por ter gravado alguns álbuns de blues e folk famosos da época. O estúdio fechou em 1985. Mas a parte mais interessante era o dono, um engenheiro de som recluso, que por acaso também era um colecionador de equipamentos de áudio antigos. Equipamentos como gravadores de rolo. Encontramos o antigo endereço. O prédio agora era um complexo de escritórios, mas o andar do porão, onde o estúdio original ficava, estava listado como depósito não utilizado. Conseguimos permissão para entrar sob o pretexto de avaliar o espaço para um projeto de museu da música. O proprietário, sem interesse no porão empoeirado, nos deu a chave. Descemos as escadas e abrimos a porta. O lugar era uma cápsula do tempo. As paredes ainda tinham um isolamento acústico antigo, e o cheiro de poeira e eletrônicos velhos pairava no ar. E lá, no centro da sala de controle, estava ele. Um gravador de rolo profissional, muito maior e mais complexo que o de David. E ao lado dele, uma prateleira de metal cheia de fitas master, organizadas por data. Começamos a procurar. E encontramos uma fita com a etiqueta Bertone, Confissão, 15 de outubro de 1971. A data era 3 dias após o desaparecimento de Isabelle. Com o coração na boca, levamos a fita para o gravador. O som das engrenagens foi o único ruído no silêncio tenso. E então, ouvimos a voz de Bertone. Não era a voz raivosa da fita anterior. Era a voz de um homem derrotado, quebrado pela culpa. Ele confessava tudo. Como matou Isabelle em um acesso de fúria, e como, em seu desespero, procurou Robert, o gênio da física, oferecendo-lhe um acordo, seu silêncio em troca de financiamento para sua pesquisa. Mas Robert, horrorizado, recusou. E foi então que Bertone o sequestrou. A confissão era nossa arma. A prova definitiva. Mas havia um último detalhe na fita, algo que nos chocou mais do que tudo. Bertone dizia: eu escondi o corpo dela, em um lugar onde a música nasce. O único lugar que ela amava. Debaixo do palco. Para que ela pudesse, para sempre, ouvir as melodias. O corpo de Isabelle Bertone estava enterrado ali, debaixo dos nossos pés. A revelação de que estávamos, literalmente,
em cima do túmulo de Isabelle Bertone foi macabra. O ar no estúdio pareceu ficar mais frio, mais pesado. David, o jornalista veterano, ficou pálido. Precisamos chamar a polícia, Marta. Agora. Eu concordei, mas algo me deteve. Spear, David. Alistair. Ele não sabe que encontramos isso. Se a polícia vier, ele saberá. Ele fugirá. Ou pior, virá atrás de nós antes que possamos ser protegidos. Precisamos de uma última peça. Precisamos encontrar Robert. A confissão de Bertone nos deu a prova do assassinato de Isabelle, mas não dizia o que ele fez com Robert. Acreditávamos que a resposta estaria nas anotações de Robert, as que encontramos na casa de campo. Saímos do estúdio, deixando o fantasma de Isabelle para trás por um momento, e voltamos para a casa de David para examinar os papéis novamente. Em meio aos diagramas e equações, encontramos um mapa desenhado à mão no verso de uma das folhas. Era um mapa de uma área rural, com um X marcando um local específico. E ao lado do X, uma anotação, onde o quartzo dorme. O cristal de quartzo. O componente secreto que Robert havia escondido. Era a única coisa que Alistair Finn precisava para completar sua máquina. E, pelo visto, era onde Robert estava escondido, ou onde ele escondeu sua última mensagem. Usando mapas online e os pontos de referência do desenho de Robert, conseguimos triangular a localização. Era uma antiga mina de quartzo abandonada, a cerca de 2 horas de Madison. Uma mina que havia sido fechada nos anos 50. Um lugar perfeito para esconder um homem ou um segredo. A decisão foi tomada. Iríamos até a mina. Era nossa última chance de encontrar Robert, ou pelo menos, o que restou dele. Mas sabíamos que Alistair estava em nosso encalço. Desta vez, precisávamos de uma vantagem. David fez uma ligação para seu antigo contato na polícia, o detetive Miller, agora chefe de polícia. Ele não contou a história toda, apenas o suficiente para soar plausível. Miller, sou eu, Mitchell. Estou trabalhando em uma história sobre um antigo caso de desaparecimento. Tenho uma pista que me leva à velha mina de quartzo Northwood. Pode ser perigoso. Poderia ter uma viatura na área, só por precaução? Talvez em 1 ou 2 horas. Miller, devendo um favor a David, concordou relutantemente. Fomos para a mina, o sol da tarde lançando longas sombras através das árvores. O local era desolado. A entrada da mina era uma boca escura na encosta de uma colina. Com nossas lanternas, entramos. O ar era frio e úmido, e o som de gotas de água ecoava nas paredes de rocha. Seguimos o túnel principal por centenas de metros, até encontrarmos uma câmara lateral, exatamente como no mapa. E lá, em um canto, havia uma pequena área de acampamento improvisada. Um saco de dormir velho, latas de comida vazias e um radiotransmissor antigo. E, no chão, um esqueleto humano. Ao lado dele, um diário de couro, o mesmo que Robert usava. A última anotação dizia: Bertone me deixou aqui para morrer. Mas deixei a chave para minha vingança e a liberdade de Eleanor onde o poeta encontra o físico. Se alguém encontrar isso, use o rádio. A frequência é 197.1. Diga a Lillian que eu a amo. Robert Bowen havia morrido ali, sozinho. Mas ele nos deixou a última peça. E então, ouvimos o som de passos na entrada da mina. Alistair Finn nos havia encontrado. A silhueta de Alistair Finn, recortada contra a luz da entrada da mina, era a de um predador que havia encurralado sua presa. Ele não estava sozinho. Havia 2 homens com ele. Parece que vocês encontraram meu pequeno projeto de mineração, Sra. Jensen, disse Alistair, sua voz ecoando nas paredes de pedra. Entreguem as anotações e o diário. E talvez eu os deixe sair daqui. David se posicionou na minha frente. Acabou, fim.
Sabemos de tudo. O assassinato de Isabelle, o sequestro de Robert. A polícia está a caminho. Alistair riu, um som seco e sem humor. A polícia? Eles não encontrarão nada além de 2 aposentados curiosos que sofreram um acidente em uma mina abandonada. Agora, pela última vez, me dê as anotações. Ele queria o segredo do quartzo, o diário de Robert. Eu olhei para o esqueleto no chão, para a prova de décadas de sofrimento. A raiva superou o meu medo. Você não vai conseguir nada, eu disse, minha voz mais firme do que eu sentia. O legado de ganância do seu tio-avô termina aqui. Aproveitando a distração, peguei o radiotransmissor de Robert. Era pesado e antigo, mas parecia funcional. Enquanto Alistair dava um passo à frente, eu girei o dial, meus dedos buscando a frequência que Robert havia deixado, 197.1. O que você está fazendo? Gritou Alistair, percebendo minhas intenções. Liguei o aparelho. Um chiado alto encheu a caverna. Coloquei o microfone na boca. Eleanor, eu gritei, colocando toda a minha força na palavra. Frequência 197.1. Eleanor, você me ouve? Por um momento, nada aconteceu. Alistair e seus homens avançaram. E então, a rádio Cronos, que eu havia trazido em minha bolsa, começou a brilhar intensamente. E do pequeno alto-falante, a voz de Eleanor soou, clara e sem estática, como se estivesse ao nosso lado. Marta? Estou aqui. O que está acontecendo? A voz dela, vindo do nada, chocou Alistair, fazendo-o parar. É um truque, ele gritou. Peguem eles. Mas a voz de Eleanor continuou, e ela não estava falando comigo. Ela estava falando com o radiotransmissor que estava ligado ao meu. O dispositivo gêmeo está ativo, ela disse. Robert, você conseguiu. Do rádio de Robert, uma luz começou a pulsar. E então, um som agudo e crescente começou a emanar dele. Um som que eu reconheci da noite em que Eleanor desapareceu. Os homens de Alistair taparam os ouvidos, confusos. A luz do rádio de Robert se intensificou, criando um clarão ofuscante. E então, ouvimos as sirenes. O detetive Miller, fiel à sua palavra, estava chegando. Alistair, pego entre a polícia que se aproximava e o fenômeno inexplicável à sua frente, hesitou. E essa hesitação foi o suficiente. David o derrubou com um golpe do pé de cabra. Seus homens, sem seu líder, se renderam quando a polícia entrou na mina. Estava acabado. Alistair Finn foi preso. O esqueleto de Robert Bowen finalmente seria enterrado com dignidade. E a confissão de Bertone, junto com a fita e os diários, contaria a história toda. Mas, para mim, havia uma última jornada a ser feita. Eu precisava encontrar Eleanor. E agora, eu sabia como. A prisão de Alistair Finn e a descoberta dos restos de Robert Bowen se tornaram a maior notícia que Madison viu em décadas. A história do gênio da física, da herdeira assassinada e do antiquário monstruoso era um prato cheio para a imprensa. David Mitchell, o jornalista aposentado, teve a história de sua vida, e ele a escreveu com a precisão e a compaixão que o caso merecia. O nome de Isabelle Bertone foi limpo, e Robert Bowen foi finalmente reconhecido como a vítima e o herói que era. Mas para mim, a história só terminaria quando eu olhasse nos olhos da minha amiga novamente. Com a ajuda da polícia, rastreamos a origem do sinal de Eleanor. Ela e Lillian viviam sob os nomes de Hannah e Sarah, em uma cidade costeira tranquila no Oregon. A viagem de avião foi a mais longa da minha vida. Eu não era mais uma investigadora, apenas uma mulher de 69 anos, prestes a reencontrar a amiga que pensou ter perdido para sempre. David veio comigo. Eu preciso ver o final desta história, ele disse. Encontramos a casa delas, um pequeno chalé com vista para o Oceano Pacífico. Bati na porta, o coração na garganta.
Uma mulher de cerca de 50 anos abriu. Seus olhos eram de um azul brilhante e triste. Lilian, você deve ser a Marta, ela disse, com um sorriso gentil. Ela está esperando por você. E então, eu a vi, sentada em uma poltrona de vime na varanda, olhando para o mar. Seus cabelos, antes castanhos, agora eram de um branco prateado. As linhas em seu rosto contavam a história de uma vida de preocupações e sacrifícios. Mas seus olhos eram os mesmos. Ela se virou e sorriu. Você demorou, Marta. Corri e a abracei. E choramos. Choramos por 50 anos de silêncio, de culpa, de saudade. Choramos pela juventude que nos foi roubada e pela vida que ela sacrificou. Contamos nossas histórias, preenchendo as lacunas de meio século. Ela me contou como criou Lilian, sempre com medo de ser encontrada. E eu contei a ela sobre o rádio, sobre David, sobre a caça aos segredos que finalmente trouxe a verdade à tona. Lilian, a astronoma, nos explicou a ciência por trás de tudo. Os 2 rádios, construídos por seu pai, estavam emaranhados em um nível quântico. Eles não transmitiam através de ondas de rádio normais, mas através de uma conexão instantânea, independentemente da distância. Era por isso que a comunicação era tão esporádica e fraca. Eles nunca tiveram a fonte de energia adequada para estabilizar a conexão. Meu pai estava décadas à frente de seu tempo, ela disse, com orgulho e tristeza. Naquela noite, sentadas na varanda, sob as mesmas estrelas que um dia sonhamos em explorar juntas, Eleanor me fez a última pergunta. Você se arrepende, Marta, de ter mexido no rádio naquela noite? Eu olhei para o rosto da minha amiga, para sua filha, a prova viva de que o sacrifício dela valeu a pena. Não, eu respondi. O caminho foi longo e doloroso. Mas ele nos trouxe até aqui, juntas de novo.